Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio. Eu desejo a você um dia de muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar das preocupações sobre segurança sanitária aqui no Brasil. Vamos falar também da importância do agro na geração de empregos. Eu vou conversar com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas. Ela é homeopata, farmacêutica e é especialista em medicina ortomolecular. E nós vamos comentar da medicina funcional integrativa e também sobre principais terapias utilizadas. Vamos comentar da relação entre gripe aviária e o mercado do boi gordo ou mercado da carne bovina. E vamos falar também do aumento dos impostos pelo governo federal que põe em risco os investimentos e o aumento no preço dos produtos. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando das preocupações sobre segurança sanitária no Brasil. Nos últimos dias, o setor agro tem enfrentado desafios significativos, com a confirmação do primeiro caso de influenza aviária em uma granja comercial aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul. A descoberta levanta preocupações sobre a segurança sanitária do país e as suas implicações para as exportações avícolas. Em resposta, a China suspendeu as importações de frango brasileiro, o que pode impactar severamente o setor avícola nacional. As exportações do nosso país de aves continuam a ser monitoradas, com vários países suspendendo compras devido à detecção da influenza aviária. A situação permanece crítica, exigindo atenção redobrada das autoridades e dos produtores para mitigar riscos e proteger a saúde pública. Além disso, a situação na China e no sul da Ásia se agrava com a elevada contaminação por micotoxinas em rações animais durante o primeiro trimestre deste ano. Esses contaminantes representam um risco não apenas para a saúde animal, mas também para a segurança alimentar na região. Na Europa, a França registrou um aumento nos casos de gripe suína com uma nova cepa, o que levanta preocupações sobre possíveis surtos e suas consequências para a indústria suinícola. Esse cenário mundial se complica ainda mais com as tarifas comerciais e as doenças que estão remodelando os fluxos comerciais da carne, principalmente suína. Em contrapartida, boas notícias surgem com o reconhecimento pela FAO de novos sítios no México e no Brasil como sistemas de patrimônio agrícola da importância mundial. Essa certificação destaca práticas sustentáveis e contribui para a valorização do agronegócio local. O cenário atual reflete um momento de adaptação e resiliência no agronegócio mundial, onde inovações e parcerias serão essenciais para enfrentar os desafios impostos por doenças e questões comerciais. E agora vamos comentar da relação entre gripe aviária e o mercado do boi gordo e também da carne suína. A recente confirmação de gripe aviária em uma granja comercial no Brasil gerou cautela entre os operadores dos setores de carnes e grãos. Uma semana após o ocorrido, dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, indicam que o mercado interno de carne de frango não apresentou desarranjo na oferta. Entre 15 e 20 de maio, o preço do frango resfriado no mercado atacadista da Grande São Paulo desvalorizou apenas 1%, o que o CEPEA atribui ao enfraquecimento sazonal da demanda na segunda quinzena do mês. No setor suíno, a queda teve uma leve
teve uma queda leve observada desde o início da semana passada e se manteve com a carcaça especial suína registrando um recuo de 0,5% no final da semana anterior, até a última terça-feira. Contudo, o mercado bovino foi o mais afetado. A cotação da carcaça bovina, ela recuou fortemente em 3,7% no mercado atacadista da Grande São Paulo. Apesar de os preços dos animais para abate e da carne já estarem em baixa, as quedas se intensificaram a partir da última sexta-feira. Atacadistas comentam que as vendas da carne bovina estão fracas no início desta segunda quinzena, mas a desvalorização dos cortes e também a pressão exercida por frigoríficos nas compras de novos lotes de animais sinalizam que o mercado pecuário está refletindo de forma intensa os impactos de um eventual aumento da oferta interna de carne de frango. Pelo menos é o que afirmam os pesquisadores do CPEA. E agora vamos falar um pouquinho sobre o aumento do imposto pelo governo federal, que põe em risco os investimentos e o aumento de preços dos produtos. A elevação do imposto sobre operações financeiras, o IOF, recebeu críticas do setor financeiro e também das indústrias, mesmo com a revogação parcial das medidas. Em notas, as entidades dos setores informaram que a tributação do IOF traz prejuízos para a economia, como a inibição dos investimentos, o desestímulo ao crescimento e a elevação de custos. A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros de Capitais, ANBIMA, disse que recebeu com preocupação as determinações do Decreto 12.466, que estabelece mudança na cobrança de IOF. Para a Associação Brasileira dos Bancos, a BBC, o aumento do IOF pode contribuir para o aumento da inadimplência e elevar custo de crédito segundo a entidade, e as novas alíquotas sobre o crédito aumentarão os custos para as empresas de todos os tamanhos, num cenário de incerteza na economia internacional e de juros altos no Brasil. A Associação Brasileira de Bancos advertiu para o risco de que o aumento do imposto seja repassado para os preços. Para o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, o aumento do IOF afeta a competitividade e reduz os efeitos de mudanças e também de medidas de incentivo à indústria. É muito temerário forjar o cumprimento das metas fiscais por meio do aumento de impostos, como pretende o governo federal ao estabelecer o aumento do IOF. Essa alternativa anacrônica, que tem se repetido ao longo das últimas décadas, penaliza toda a população, pois provoca aumento de preços, pressiona a inflação, reduz o poder de compra das famílias, desestimula investimentos, reduz emprego e limita o crescimento do PIB. E agora você vai ver como está o mercado de suínos, principalmente lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão lidando com um surto generalizado de influenza aviária altamente patogênica desde 2022, mas nunca relataram um único caso de peste suína africana, que devastou rebanhos de suínos na Ásia e também na Europa nos últimos anos. Descoberto pela primeira vez em 1920 na África subsaariana, o maior surto de peste suína africana ocorreu na China em 2018, onde 225 milhões de suínos morreram ou foram sacrificados em um período de 2 anos, causando uma redução de 25% na população de suína mundial.
Outro grande surto começou na Europa em 2022 e ainda afeta o continente até hoje. Jordan Gebhardt, ele é professor assistente de produção suína na Universidade Estadual do Kansas. E ele disse que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, e também autoridades da indústria estão fazendo todo o possível para manter a doença fora das fronteiras dos Estados Unidos. A boa notícia é que a peste suína africana não causa danos diretos aos humanos, pois infecta apenas suínos e outros animais domésticos e também selvagens. Além disso, os humanos não podem contrair o vírus consumindo produtos suínos de suínos infectados, mas o impacto econômico de um surto foi significativo na Ásia e também na Europa, e também seria nos Estados Unidos. Uma análise recente da Dermot Rice, PhD, da Universidade Estadual de Iowa, ele estimou que um surto de peste suína africana nos Estados Unidos resultaria em 15 bilhões de dólares em perdas econômicas em um período de 2 anos e até 50 bilhões de dólares em um período de 10 anos, se não fosse erradicado. E agora você vai ficar com o comentário do Dr. Leandro Marmo. Ele é o CEO da João Domingos Advogados e ele vai falar sobre a crise dos produtores diante da gripe aviária. Confira. Gripe aviária no Brasil e os direitos do produtor rural. O produtor rural brasileiro não tem um dia de paz. É um problema seguido do outro, e agora não é diferente. Mais de 60 países já anunciaram a suspensão da importação da carne aviária brasileira. E quais as consequências disso? São inúmeras. Haverá uma perda expressiva no valor desse preço de mercado devido a uma maior oferta. Vai pressionar também para baixo o preço do boi, do suíno, gerando consequência para toda a cadeia agropecuária brasileira. Agora o que é importante saber: o que você, produtor rural, se eventualmente tiver um problema, seja com a gripe aviária ou outro problema de sanidade animal, o que você tem de direito, o que você precisa saber. Primeiramente, a depender da doença que houver, há um fundo do governo federal que irá lhe indenizar, porque será necessário o abate ali de todos os animais que você tiver em sua propriedade, e esse fundo federal poderá lhe reparar financeiramente por esse prejuízo que você vai ter. Segundo, depender do estado que você tiver, como foi o foco agora no estado do Rio Grande do Sul, lá há também o Fundesa, que também é um fundo de reparação criado para essas finalidades, não só para a gripe aviária, mas para outras doenças, que você deverá tomar conhecimento e buscar ser reparado caso tenha um problema. E o que é mais importante, se você tiver qualquer suspeita, comunique imediatamente ao órgão, à Agrodefesa, ao órgão de fiscalização ambiental do seu estado, para que eles possam fazer todos os exames necessários, todos os protocolos, para que possa ser minimizado o máximo possível daquele impacto para toda a cadeia. E o mais importante, naturalmente, você como produtor rural deve ter operações de crédito vencendo a todo momento com instituições financeiras. Com base em um problema dessa magnitude, você tem todo o direito de requerer uma prorrogação dessa dívida, sendo essencial que você produza laudos técnicos comprovando o problema que você teve, juntamente de imagens e vídeos, para que possa ser deferido ali pela instituição financeira uma reprogramação de pagamento. A lei não estabelece um limite, pode ser por 5, 8, 10 anos, aquilo que for necessário para poder realmente encaixar na sua capacidade de pagamento. E acima de tudo, se você se encontrar numa situação como essa, procure imediatamente um advogado especializado em direito rural. E depois do intervalo, eu vou conversar com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas. Ela é homeopata, farmacêutica, especialista em medicina ortomolecular. E nós vamos comentar da medicina funcional integrativa e também sobre as principais terapias utilizadas. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora vamos falar da importância do agro na geração de empregos.
Atualmente, o agronegócio brasileiro ele segue como um dos principais motores da economia nacional, empregando 28 milhões e 400 mil pessoas, isso de acordo com dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que é o CEPEA, e também da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que é a CNA. Esse número, 28 milhões de empregados, representa aí 26% do total de ocupações do país entre julho e setembro do ano passado. Esse dado que reforça a relevância do setor para a geração de renda em todas as regiões. Só para ter uma ideia, para efeito de comparação, o estado de São Paulo, que é o maior centro econômico do Brasil, registrou 24 milhões e 700 mil empregos no mesmo período, conforme dados do sistema do IBGE, de recuperação automática, que é o SIDRA. Ou seja, o agro sozinho emprega mais pessoas do que todo o estado de São Paulo. Além da força no campo, impulsionada por cada trabalhador rural, o agronegócio vive um novo ciclo impulsionado pela digitalização e pela valorização de áreas como logística, tecnologia, gestão e serviços técnicos. E essa transformação, ela tem assim multiplicado as oportunidades de trabalho, exigindo novos perfis e impulsionando os salários em posições chaves do setor. Ainda assim, o setor precisa atenuar a grande informalidade dos trabalhadores que lidam diretamente com a produção rural, dos que seguem na linha de frente no trato com a terra. E agora eu vou conversar com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas. Ela é homeopata, farmacêutica, ela é especialista em medicina ortomolecular, enfim, ela faz um belo de um trabalho. E nós vamos comentar sobre uma série de temas, vamos dizer assim, muito interessantes sobre a medicina funcional integrativa e também as principais terapias utilizadas. Doutora Mara Rúbia, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-la aqui, está tudo bem? Tá tudo bem, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Doutora Mara, para a gente tentar viver bem, precisa de um conjunto de fatores, né? Que envolve o dia a dia da gente. Isso. Mas só que, infelizmente, parece que de maneira geral, tá todo mundo num ritmo só, né? Num corre-corre maluco, né? E eu acho que é importante a gente começar a se policiar um pouco, né? Porque o trabalho, toda a atividade que a gente exerce é muito importante, né? A produção, mas você precisa, de uma certa forma, viver melhor, né? Para você ter uma qualidade de vida mais satisfatória. Doutora Mara, a gente, de maneira geral, vocês profissionais, vocês precisam, para analisar uma pessoa, um problema de uma pessoa, vocês precisam de uma visão integral do paciente. Quer dizer, entender um pouco do corpo, da mente, do espírito, da alimentação dessa pessoa, enfim, vocês precisam ter assim uma visão geral do quadro físico dessa pessoa e também mental, né? Exatamente. Inclusive espiritual, né? E espiritual também, porque hoje o ser humano, a gente fala que é um ser integral, né? Era um ser holístico, que a gente chama, né? Então, a medicina, ela, de uns anos, ela foi ficando muito fracionada, né? Então, as pessoas que começaram a ir para essa área, começou a dividir muito o corpo, né? Como se ele não fosse uma coisa só. E às vezes tratar de uma coisa ou de outra, e muitas vezes, se você não trata a pessoa de uma forma global, muitas vezes você não vai ter os resultados esperados. Né? Aí você começa a tratar uma coisa, e uma coisa tem a ver com a outra. Então, é preciso que o profissional tenha essa visão integrativa da pessoa, do ser humano,
e conhecer essas técnicas, que hoje é muito divulgado e hoje é uma atualização no quadro da medicina, da farmácia, da nutrição, da fisioterapia, da psicologia. Então, os profissionais que estão indo para essa área, eles estão dedicando a estudar mais de uma forma integrativa o ser humano e tratar as diversas formas, né? Das diversas formas que nós temos hoje, muitas formas de se tratar o paciente, visando o equilíbrio. Porque não adianta você tratar uma coisa e não tratar a outra, porque nós somos integrais. Então, nós precisamos de ter um equilíbrio do corpo, da mente, do espírito, para você ser saudável. Porque senão você vai ser um pouco saudável, mas não vai ser saudável, né? De maneira geral, assim, como a senhora está explicando, está falando, mas de maneira geral tem muita coisa a ver com o sistema nervoso, com meditação, vamos dizer, com atividade física, hidratação do corpo, aí como a senhora falou aquela hora, até a higiene do sono, né? Exatamente. Quer dizer, quando fala em higiene do sono, pô, esses caras estão ficando malucos. Não está ficando maluco, né? Não, você precisa se preparar para dormir. Né? Você precisa começar ali pelas 6, 7 da... Porque tem gente que não dorme, né? Ele deita, fecha o olho, parece que sai do ar, mas não dorme, né? Não dorme. Então, você precisa ir se preparando, né? A partir das 6, 7 da tarde, você começar a baixar, né? A temperatura do Inclusive, você precisa baixar a sua temperatura corporal também. Também? Também. Para você ter uma noite de sono mais reparador, começar a produzir mais cedo a melatonina, que é o hormônio do sono, né? Porque senão você vai ter um sono desequilibrado e vai descontrolar todo o seu metabolismo. Você vai amanhecer cansado, parece que não dormiu. Então, assim, a importância de você se preparar, você fazer, como a gente está falando, a higiene do sono. E para isso é desligar celular, é ficar menos em televisão, é procurar um quarto mais escuro, ler, né? Talvez no máximo ler, e não ficar ali, né? A Deus dará nas redes sociais. É claro que tudo isso é importante, mas tudo tem a hora certa. Pois é, mas tem gente aí que às vezes, de maneira como quase todo mundo acho que está fazendo hoje, o sujeito deita, já passa a mão no celular, fica vendo tanta besteira, tanta coisa que às vezes não traz nenhum benefício para ele e aquilo acaba prejudicando, né? Exatamente. Muitas vezes ele vai até dormir, mas não vai ser um sono reparador. E com isso você vai ter muitas doenças hoje em dia. Acontece porque a pessoa desequilibra todo o seu metabolismo e não dorme, não produz os hormônios suficientes, não só a melatonina, mas outros hormônios do corpo que estão necessários, né, para você ter um equilíbrio do seu corpo como um todo. Os hormônios que atuam na digestão, que atuam no seu metabolismo, que atuam no seu intestino. Então, você precisa fazer essa higiene do sono. Você precisa ter um equilíbrio do corpo de uma forma geral, né? Alimentando melhor, hidratando, fazendo a higiene do sono, alimentando de uma forma mais integrativa e alimentar de acordo com o seu corpo, com o seu físico, né? Muitas vezes você come uma coisa que não é bom para você. Após as 19 horas, evitar comer, principalmente alimentos pesados, como a carne, por exemplo, não se deve comer, porque você não faz a digestão. E com isso você vai desencadear várias doenças. Quer dizer, de maneira geral, seria um carro com motor bom, mas põe uma gasolina ruim, estraga tudo. Estraga tudo. Né? Mais ou menos. Exatamente. Né? E por incrível que pareça, a senhora falou em alimentação aí noturna, tem gente que vai para uma churrascaria, come até entupir e depois vai para a cama deitar. Aí vira uma loucura, não vira? Nossa, isso aí como diz, aí é o desequilíbrio total. Quer dizer, né? a máquina humana que digere tudo isso, que processa tudo isso, não consegue trabalhar direito, né? Não, você não metaboliza bem coisas pesadas, porque você precisa do seu sistema para dormir. Entendi. Então, você diminui seu metabolismo. Então, como que você vai digerir alimentos pesados, né? Então, resumindo, a maioria das doenças somos nós mesmos que causamos. Exatamente, nós mesmos que produzimos, né? Produzimos com os própria hábitos doença. errados, alimentação errada, não praticando atividade física, não dormindo bem. Então, assim, não fazendo o que é bom para você, para o seu corpo. Quer dizer, deixa o organismo apavorado, A doidinho. Deus dará, né? É verdade. A Deus dará. Bom,
Eu conversei com a doutora Amara Rúbia Ferreira de Freitas. A doutora Amara, ela é homeopata, farmacêutica, especialista em medicina ortomolecular, e ela vem fazendo um belo de um trabalho aí, inclusive já com várias pessoas, e tem dado resultado muito bom mesmo. Porque hoje tanto o médico como o farmacêutico, a nutricionista, Podem eles já fazem esse atendimento, trabalho. né, da medicina integrativa funcional, que vai ter essa visão geral do corpo e vai indicar para a pessoa de acordo com a característica dela. Entendi. É uma medicina individualizada. Tá certo. Doutora Amara, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado mesmo, um bom dia e até a próxima. Bom dia e até a próxima. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: o insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo com mais inteligência. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.